Acabou de sair o quarto episódio de Alien Earth no Disney Plus e como eu falei na semana passada pra vocês, se vocês gostassem daquele vídeo, se tivesse repercussão, engajamento, eu continuaria fazendo semanalmente, então continuarei fazendo esses vídeos. Foi muito legal a interação, foi muito legal perceber as diferentes visões de vocês também em relação à série, que acaba sendo divisiva, mais gente gostando, muita gente gostando, mas por exemplo não gostando das crianças aqui. Na verdade, a maior parte do alvo negativo, digamos assim, são esses personagens mais jovens, que nos comentários eu defendi pra vocês e vou defender também aqui nesse episódio, justamente porque esse episódio vai ser mais focado ainda nesses personagens, mas a gente já conversa sobre tudo isso. E pedir mais uma vez, caso você goste do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também de comentar a sua opinião pra gente poder trocar uma ideia. A minha ideia aqui é sempre que a gente tenha um debate saudável mesmo, da gente trocar ideia e realmente pra gente ver esses diferentes pontos de vista, né? Eu percebo, por exemplo, que tem muita gente que ainda fica meio apegado a um conceito de Alien dos primeiros filmes, que tem um pouco da ficção científica, mas são filmes, o primeiro mais voltado pro terror, o segundo pro terror e pra ação e tudo mais, enquanto a franquia ela começa a se expandir e se transformar em algo mais filosófico, mais conceitual a partir de então, sobretudo naquele retorno, quando o Ridley Scott retorna com os filmes já nos anos 2010. E é meio que a partir daí que Alien Romulus e agora principalmente Alien Earth, essa nova visão pra franquia, mas dando continuidade ao que foi feito até aqui, tenta amarrar tudo isso, ainda que retornando ao início, né? Então, até agora, a gente teve os primeiros episódios, eu falei pra vocês no vídeo da semana passada, que ali no terceiro episódio, por ser 8 episódios, é quase como se fosse uma transição para o que vem agora a seguir, para um novo bloco, digamos assim, que provavelmente vai se transformando para uma resolução em um terceiro bloco nos dois últimos episódios e meio. Então aqui a gente já vê como esse episódio, ele se assemelha mais à segunda metade do episódio passado e se diferencia um pouco mais dos dois primeiros episódios. Os dois primeiros episódios, eles ainda tinham muito aquele negócio, principalmente o que envolvia ali dentro da nave, daquele desconhecido, daquele perigo, da gente conhecer o xenomorfo, saber o que ele é capaz de fazer em um espaço fechado e tudo mais, enquanto agora nesse episódio aqui a gente já vai muito mais para um lugar de estudo mesmo, né, de debate acima de tudo, debate filosófico, debate científico, e aí essas figuras das crianças são muito importantes, enquanto o xenomorfo e principalmente essa relação também industrial aqui, ou essa relação comercial, essa relação de poder mesmo dessas empresas que controlam, então você ter o controle do conhecimento científico, por mais que restrito de forma extremamente perigosa, é algo muito valioso para a perspectiva desse personagem acima de tudo, desse bilionário acima de tudo, né? Então ele diz que ele quer ter de alguma forma, ele fala que ele quer ser confrontado e aí de alguma forma o Alien surge como, ainda que conceitualmente, como essa figura inteligente, como essa figura perspicaz, que é quase como algo que está no nível dele, digamos assim, mas também de controle, já que uma frase aqui muito emblemática pra mim no episódio, ele falando que ele não vai devolver, não só pra ele ter aquilo como um valor pra empresa dele, um valor pra ele, mas ele não vai devolver aquele experimento científico e retornar apenas ao que ele fazia antes, porque ele não quer correr o risco de deixar essa arma muito poderosa na mão de outras pessoas, de outros bilionários que ele não confia, né? Então, é um personagem que ao mesmo tempo que ele esbarra nessa caricatura, ou ele entra bastante nessa caricatura do bilionário em um futuro distópico e tudo mais, poderoso, dono de empresa que quer controlar o mundo, ainda assim é um personagem que eu acho ele muito bem escrito e eu acho que os diálogos que envolvem esse personagem também são muito bem escritos. Aqui os diálogos de forma geral, as interações pra mim nesse episódio, todas funcionam muito bem. Mas eu gosto também desse sentimento que vai sendo provocado aqui, que nunca se perde essa sensação de que a gente conhece aquela criatura, a gente sabe o risco que ela é, e a gente sabe o risco que aqueles personagens estão correndo, por mais que eles acreditem estar num ambiente controlado, que eles acreditem estar num ambiente de estudo apenas, de reconhecimento, de usar aquilo a favor deles, a gente sabe que no final não é bem assim, né? Então, pra mim, tem essa sensação de quase como uma bomba relógio ali dentro, uma bomba relógio que vai explodir, a gente sabe que vai explodir em algum momento. E pra mim tem uma certa tensão constante, até quando parece que o episódio não vai muito pra esse lado, pra mim sempre tem aquilo ali atrás, né? A gente nunca sabe quando que essa barreira vai se romper
e o xenomorfo vai realmente atacar, digamos assim. E aí vai ser um episódio também bastante focado nessas crianças, que, como eu disse nos comentários do vídeo passado, eu gosto de forma geral, eu acho que até conceitualmente essas crianças aqui, que a gente trata como se fossem as crianças e tal, por conta da mente delas, mas essa nova tentativa de você estabelecer um corpo sintético para uma mente humana que já existe, que não é um conceito novo na ficção científica, mas aqui dentro desse universo é um conceito diferente, percebendo que a franquia Alien tinha feito até agora, e principalmente essa relação agora de ganhar alguma personalidade para além daquele corpo, de conectar essa mente para aquele corpo, pra gente não saber mais o que é a mente, o que é o corpo, que é um dos debates que tá muito presente aqui nesse episódio. Então a gente vai ter personagem dizendo que ela tá grávida, por exemplo, mesmo que teoricamente seja impossível aquilo acontecer. A gente tem o personagem que começa a atrair o grupo de alguma forma, ou ser influenciado pelo agente externo, pelo ciborgue, ali nessa interação que pra mim é muito boa também. Eu gosto muito de como esse episódio se utiliza do plano mesmo aqui, né, do plano cinematográfico pra estabelecer tudo isso, né, então como eles conversam e a gente tem quase que os dois ao mesmo tempo na tela, em um tipo de sobreposição, criando uma aura quase mística ali nessa relação entre eles, né? Uma relação de manipulação, mas ao mesmo tempo quase como se eles virassem uma coisa só, que eu acho bem legal. Inclusive, a maioria dos diálogos aqui, que poderiam ser coisas muito simples, mas eu acho que como se utiliza o enquadramento, como tudo isso é filmado, é muito interessante aqui essa construção de cena. Inclusive a cena ali em que a cientista, que age como se fosse mãe das crianças, fala com a garota que diz que tá grávida e tudo mais, e a garota, ela começa a já apresentar alguns sintomas de ameaça. Pra mim, como tudo aquilo é filmado, com o uso de sombras muito bons, que vai transformando ela em uma figura ainda mais ameaçadora em cena, até que ela realmente vai pra cima, digamos assim, da cientista. Acho que tudo isso é muito bem concebido. É uma série muito bem encenada, acima de tudo, para além dos temas, para além dos personagens, para além do roteiro, da história em si. Mas retornando, a gente começa aqui inicialmente, quase que de onde a gente parou o episódio passado, essa relação da Wendy, que é muito interessante. Quem é Wendy e quem é Marcy, né? E aí a figura do irmão se faz muito presente aqui também, que ele só reconhece a irmã dele, mas aquilo que é construído a partir da mente dela continua sendo ela ou não continua sendo ela. E aí os diálogos inicialmente também vão trazer muito isso. Esse debate entre o humano e aquilo que é quase que calculado, digamos assim, né? Chega o bilionário e fala, isso daí não é uma questão pra você tratar ela como se fosse sua filha, você não é mãe dela porque isso é um problema de TI. Então o quanto isso é um problema científico-tecnológico e quanto realmente há algo que eles não compreendem a partir desse experimento, né? Algo que é muito comum e acho que é algo que a série vai debater acima de tudo, que pra mim é muito interessante, de esse experimento científico que foge do controle da consciência, do entendimento de quem está construindo aquilo, né? E é onde eles vão se perder, e aí dos dois lados, tanto com essas crianças, que a gente tem várias frases aqui no episódio que vão sendo colocadas, que a gente entende que eles realmente não compreendem exatamente como esse estudo funciona, que elas não estão prontas para aquilo, que elas podem se rebelar, elas começam a se rebelar de alguma forma, mas não só isso, essa relação da que vai engravidar, a relação da Wendy com o xenomorfo, que vai ficar mais presente, já tá desde o episódio passado, mas fica ainda mais forte ali naquela belíssima última cena em que ele surge quase como se fosse uma cobra ali, os dois meio que se conectam, se confrontam, e agora ela consegue compreender uma comunicação deles, mas ainda assim eles conseguem manipular ela de alguma forma, o que ela pode ouvir, o que ela não pode ouvir. Então aqui até que ponto ela é uma máquina, até que ponto ela não é mais uma máquina, e não tem resposta certa pra nada disso. Mais um dos diálogos do episódio passado, né, quando uma máquina não é uma máquina, o que retorna até esse diálogo nesse episódio. Então acho que são todos esses confrontos que acabam se construindo aqui nessa relação de que no fundo eles vão perder o controle, eles já estão perdendo o controle porque eles não sabem, não entendem nada disso, né? Eles estudam, eles têm o dinheiro, mas acima de tudo são coisas que quase como essa relação muito mitológica de Alien, né, que vai para um lado mais da fantasia, do Deus e coisas do tipo, aqui é quase como se fossem coisas que fogem apenas da ciência e eles são incapazes de entender. Eles tentam estudar, eles tentam refletir sobre aquilo, mas o que a gente vê é que eles não têm respostas certas, e quando eles tentam dar respostas definitivas, essas respostas não se provam corretas, né? Então acho que muito da série que ela vai trabalhando é a partir dessa dinâmica, né, da dinâmica do ser humano e do poder, do ser
humano e da tecnologia, do ser humano e do científico, o que pode ser testado em laboratório, o que de fato acontece a partir desses testes. E aí a gente tem, inclusive, no meio de tudo isso, a cena da ovelha, que é mais um desses testes que está sendo feita, uma cena também dessas mais, talvez do episódio a cena mais macabra, digamos assim, né, com mais gore e tudo mais, mas mostrando essa forma do alien de agir, né, do alien de se utilizar de outro ser e a partir disso articular também, né? Então ele adentra aquele ser, ele adquire de alguma forma a consciência daquele ser e consegue manipular a partir disso, né? Então a gente vê também o ponto de vista do alien ali com aqueles muitos, quase como se fossem muitos olhos de uma mesma imagem, mais uma construção visual muito interessante do episódio, demonstra bastante isso. E até dentro disso tem uma frase pra mim que é muito emblemática também aqui, que é quando eles falam que o alien, ele sabe que eles estão entendendo, eles sabem que o alien tá se comunicando, né? Então se o xenomorfo, ele sabe que ele está sendo ouvido, ou pelo menos que aqueles humanos sabem que ele tá estabelecendo algum tipo de comunicação, por que ele tá fazendo isso? O que tem por trás disso, né? Então tem muito dessa mitologia envolvendo esse ser que é muito fascinante. E que Alien Romulus, mais uma vez, sempre trago de volta, porque Alien Romulus traz algum tipo de relação a partir disso, né? Por exemplo, quando ele salva a protagonista para tentar se utilizar dela para um outro benefício futuro e tudo mais. Então, pessoalmente, eu gosto muito do que o Noah Hawley tá fazendo aqui nessa série. Concordo que nem todos os personagens, essas crianças, são interessantes o suficiente. Inclusive, algumas vão sendo mais deixadas de lado a partir de agora. Outras continuam presentes, podem parecer um pouco mais chatinhas, entre aspas, mas acho que compreende muito o que é esse universo e o que eles estão propondo a partir de personagens que têm uma consciência inicialmente limitada, que são apenas crianças e vão adquirindo uma nova consciência para se tornar um outro ser. Então acho que todos esses debates que ele propõe a partir daqui é muito interessante, né? O Noah Hawley é um cara que entende muito de como fazer televisão, eu sempre falo de Fargo, muita gente ama Legion também dele, e aqui ele pega Alien e consegue dar uma personalidade muito própria, e acima de tudo é uma série que tá pensando não só em replicar o que Alien já fez, não só em replicar conceitos que Alien já estabeleceu, mas de expandir esses conceitos, né, de trazer isso pra Terra e expandir esses conceitos. Acho que até agora, pra mim, pelo menos, tá funcionando muito bem. Comentem aqui embaixo se pra vocês também, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Uma coisa que eu vi muita gente falando também no último vídeo foi: eles trouxeram Alien pra Terra e eles poderiam fazer isso, poderiam fazer aquilo, outro. Vamos pensar mais do que o que a gente achava que poderia ser feito. Vamos pensar o que eles estão fazendo e o que pode ser extraído a partir do que eles estão fazendo, né? Não projetar o que a gente queria, mas vamos tentar buscar um debate a partir do que está sendo feito na série, que acho que aí o debate fica mais interessante também. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso de cinema e crítica de cinema, e também compartilha esse vídeo para quem está assistindo a série, pra gente ter mais gente trocando ideia, que é sempre muito legal. Por hoje é isso e corta.